que esse nome assusta, né? Provavelmente vocês que têm Itaúsa em carteira, eu não tenho mais faz um tempo, o Fê também não sei se tem. Não. Se você tomou um susto por aí, então você vai ter o direito aí de subscrever essas ações a 6,50, hoje a 9,42. Eu particularmente, que é uma subscrição, né? Que esse nome assusta, né? O que é uma subscrição? Pessoal, subscrição nada mais é do que a empresa passando o chapeuzinho, né, para colocar dinheiro no caixa. Então, a Itaúsa especificamente, inclusive a gente vai daqui a pouquinho abrir para vocês o fato relevante, mas ela já informou que, e talvez isso seja uma das coisas mais importantes de uma subscrição, né, Lu? Você entender qual que é a destinação dos recursos, para que a Itaúsa está passando o boné. Então, ela já informou que é para reforço de caixa e ampliação no nível de liquidez. Então, ela quer ter um conforto financeiro um pouquinho maior, melhorar balanço, e está fazendo essa subscrição, que no fundo não é nem grande, né, Lu? Se for ver o tamanho dela, para o porte da Itaúsa, a gente está falando de 1 e pouco do capital, né? Exatamente, Fê. Esse ponto que eu até queria comentar. Perdão. Exatamente, é uma subscrição bem pequena, né? Geralmente, historicamente, ela havia feito algumas subscrições da ordem de 10%, né? E dessa vez uma subscrição um pouquinho menor. Paulinho, coloca pra gente na tela aqui, pessoal. A gente trouxe para vocês um documento. Como que vocês têm acesso a esse tipo de fato, né? Que acontece, esse tipo de evento que acontece nas empresas? O que a gente sempre fala para vocês. Se você tem o AGF+, todo documento que que a empresa sobe lá na CVM, aparece até antes, às vezes aparece antes no AGF+, do que no RI das empresas. Se você não tem AGF+, ainda, está vacilando, você pode também optar por se inscrever no mailing das empresas através do site de Relações com os Investidores, para receber aí todo tipo de comunicado, fatos relevantes e eventos importantes aí da empresa. Pode dar um zoom um pouquinho maior, Paulinho, que acho que tá pequeno aqui. Eu tô olhando aqui pro lado, pessoal, porque eu tô acompanhando pela tela maior, tá? Mas aqui nesse documento vocês vão ter todas as informações. Vocês notem também que a Itaúsa, como de praxe, né, anunciou um JCP. Pode rolar um pouquinho mais para baixo, ali abaixo da tabela. E ele já dá uma informação aqui de cara muito importante, né, Fê? Primeiro que é a quantidade e a espécie das ações que vão ser emitidas. Então, como o Fê bem disse, subscrição nada mais é do que a emissão de novas ações. Isso aqui é uma emissão primária, como vocês bem sabem. Então, obviamente, todos os recursos são captados com algum fim específico e vão, neste caso, para fortalecer o posicionamento de caixa da companhia. Outra observação muito importante, o preço de emissão, tá? O preço de emissão é de R$ 6,50 por ação. Tá? O que é esse 6,50? Luiz, eu vou pagar 6,50 por essa ação? Não, pessoal. Esse é o preço que vocês vão colocar lá como o preço médio de vocês. Tá bom? Então, esse aí vai ser o preço médio. Aliás, é isso aí. Isso mesmo. Vocês vão poder subscrever por 6,50. É esse o preço que vocês vão usar lá no preço médio de vocês em relação ao imposto de renda. Tá bom? Pode baixar mais um pouquinho lá, por gentileza, Paulinho? Uma outra observação importante, muito provavelmente vocês que têm Itaúsa em carteira, eu não tenho mais faz um tempo, o Fê também não sei se tem, não, o Fabião tem, né? O Fabião eu acho que não sei se o Jean também tem, muito provavelmente se você tomou um susto por aí, é porque apareceu um ticker diferente na sua carteira. Se você tem Itaúsa 3, apareceu por aí ITSA 1, que é o direito de quem tem ON. Ou ITSA 2, que é o direito de quem tem as PNs, tá bom, pessoal? Então, você vai ter o direito aí de subscrever essas ações a 6,50, mas você também tem a opção de vender esses direitos, negociar, passar esses direitos para um terceiro que queira, e você pode fazer isso a mercado com esses tickers que apareceram na carteira de vocês. Ô Lu, então, posso só fazer um comentáriozinho antes de você explicar essa mecânica? Você falou lá atrás do JCP, né? Então, quer dizer, lá no começo do comunicado está o juros sobre capital próprio que foi distribuído, 2 centavos por ação. Isso significa que ela está dando com uma mão e pedindo com outra, né? Eu fiz a conta, só a título de curiosidade, esse juros sobre capital próprio de 2 centavos,
ele representa 194 milhões de reais. A subscrição, ela é de 877, mais ou menos, se eu não me engano, 877. Então, parte dessa subscrição, a companhia entende que já vai estar coberta com esse JCP que ela está distribuindo, né? Exatamente. Só esse parênteses que eu queria fazer. Exatamente. Mas você sabe que, diferentemente de outras vezes também, Fê, esses proventos vão ser pagos em outubro, né? Eu não sei se vai dar tempo do acionista usar esse JCP para pagar a própria subscrição. O meu ponto é muito mais assim, Lu, eles estão devolvendo de alguma forma. Sim, então, sim. No net vai sair uma subscrição um pouco mais barata ainda do que os 6,50, se você for pensar. Exatamente, é verdade. Baixa um pouquinho para a gente, Paulinho, na segunda página, que tem outras informações também muito importantes. Vocês já entenderam que vocês vão ter o direito de subscrever, ou seja, de comprar essas ações que vão ser emitidas a 6,50, que é um desconto bastante considerável dos 9 e pouquinho que a Itaúsa está negociando hoje a mercado, correto, pessoal? Como eu disse, vocês podem negociar esses direitos. Lu, como é que eu calculo quantos de direito eu vou ter na minha carteira? Então vamos lá, se você tiver 1.000 ações, você vai usar este mesmo fatorial que está por aí, que é uma emissão de 1,39%, quer dizer, é uma emissão bastante pequena, né? Eu não lembro da Itaúsa ter feito já uma emissão tão pequena como essa. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a posição que você tiver na sua carteira por esse fator de 1,39%, tá bom? Ou seja, quem tem 1.000 ações vai ter direito a subscrever 13,9. Como não existe 0,9 ações, tudo que for depois da vírgula é pago sempre para o acionista em dinheiro, tá bom? Depois que é feita ali a venda das sobras, enfim, a empresa vai lá e te paga esse 0,9, esse diferencial, porque não existe centavos de ações, direto na sua conta. Então, basicamente, você vai ter direito a subscrever 13 ações aqui nessa continha de 1.000 ações. Então, é uma continha bem básica, pessoal, e a decisão que vocês têm na frente é o seguinte: bom, eu vou querer subscrever isso, quer dizer, eu estou disposto a tirar dinheiro do meu caixa, né? Quer dizer, a empresa está me pagando um JCP, eu estou disposta a bancar a empresa nessa nova emissão de ações? Eu acho que se eu tivesse Itaúsa, muito provavelmente eu aderiria, né? Uma coisa muito importante, se vocês optarem por vender os direitos, vocês pagam imposto de renda. Não existe isenção de 20 mil aqui. Então, vendeu o direito, paga os 15% sobre o lucro. E o direito é custo zero, né, Lu? Lembrando disso. Exatamente, o direito ele tem um custo zero, exatamente. Então, você vai pagar o líquido, quer dizer, é propriamente dito o valor que vocês estão vendendo ao mercado. Hoje fechou aqui Itaúsa 1 e Itaúsa 2. Itaúsa 2, que é o mais comum, fechou a R$ 2,98. Então, ainda tem liquidez. Lembrando que a venda dos direitos, pessoal, funciona exatamente igual uma call. Se você tem a intenção de exercer, você tem aí, até como está escrito aí no documento, vocês têm até o dia 22 de setembro para decidir. Mas, se a sua intenção é vender o direito, faça isso quanto antes, porque é exatamente o racional do prêmio das opções. Quanto mais próximo do vencimento, esse direito tende a zero. Beleza? Outra conta que vocês podem fazer também para pensar, poxa vida, será que vale a pena eu vender o direito ou eu subscrever? Vocês têm que pensar que vocês pagariam por essas ações R$ 6,50, correto? Mais o valor do prêmio, vou arredondar para R$ 3,00, dá R$ 9,50. Hoje, a Itaúsa está negociando a R$ 9,42. Teoricamente, valeria a pena vender o direito e comprar à vista. Mas lembrando que tem que colocar nesse cálculo também os 15%, tá? Então, eu particularmente acho que é uma subscrição tão pequena, envolve valores tão pequenos, eu particularmente subscreveria. Fê, o que você faria? Puta, a mesma coisa, Lu, até respondendo o Rafael Couto aqui, ele está perguntando se ele pode comprar os direitos no mercado de outra pessoa para poder comprar mais ações. Rafael, você pode, mas lembrando que se você fizer essa continha e não valer a pena, compensa mais muitas vezes você comprar a ação a mercado, né? Se o preço do direito mais o preço da subscrição estiver acima da cotação, não vale a pena você fazer isso, você vai estar pagando mais caro. E outra coisa que eu acho que é importante, nisso que você está falando, em linha com o que você está falando da subscrição, Lu,
O acionista ele vai ter 3 opções no fundo, se você parar para pensar, né? A primeira ele exerce o direito em cima das ações, né, que ele já possui. Ele recebeu o direito, então ele exerce esse direito e subscreve. Nesse caso, dinheiro para o caixa da companhia. Segunda possibilidade, caso ele não queira exercer o direito, é vender esse direito e comprar a mercado. Ele não é diluído nesse processo, mas o dinheiro, a diferença aí é que ele não vai para o caixa da companhia. Ele vai para o vendedor, pro vendedor da ação. E o terceiro, ele vende o direito e pode não comprar nada. Só que nesse caso, qual que é a consequência? Ele vai ser diluído. Então, no caso dele ser diluído, ele vai ser diluído nessa proporção de 1,39%. O rateio do lucro, o rateio do dividendo, vai fazer com que ele fique com uma parcela 1,39% menor do que ele teria caso ele tivesse subscrito. Né? Exatamente. Isso aí, Fê. Tem uma pergunta boa. Eu posso só completar uma coisinha super rápida também? Por favor. Eu acho que o grande fator decisório para a pessoa subscrever é justamente o preço. Você já falou que o preço de 6,50 é um preço atrativo. E eu peguei um dado aqui que pode ser um bom balizador para a pessoa que está em dúvida. A Itaúsa, ela teve programa de recompra de ações aberto até o ano passado, 2022. E ela recomprou, não foi muita coisa, mas ela recomprou algumas ordinárias e algumas preferenciais. O preço médio de compra dela, recompra das ordinárias no ano passado, foi 10,26. E das preferenciais, aí foi em 2021, foi 11,59. Então, quer dizer, se ela estava recomprando porque ela achava que nesse preço ela estava pagando um preço interessante com desconto, o 6,50 é praticamente dado, é um deságio de 30% em cima do preço atual, né? É isso aí. Deixa eu pegar uma pergunta aqui importante, interessante do Júlio. Para poder vender o direito, precisa comprar ou pode vender diretamente por ter direito à ação da subscrição? Júlio, é exatamente esse o racional. Se ficou ex direito e apareceu na sua carteira, quer dizer, você tinha uma posição de ações e apareceu lá Itaúsa 1 ou Itaúsa 2, isso aí que aparece na sua posição, você pode negociar normalmente, lembrando que já desconte os 15% do IR em relação, você vender a R$3, você vai ter um lucro lá determinado, se você vender 10 ações, faz o cálculo, tira os 15% e calcula o valor, obviamente, do imposto, paga o imposto, o restante é lucro para você, tá? Não precisa comprar para você vender, se você já tiver na sua carteira, pode negociar o que aparecer para você. Quem não tem os direitos pode também fazer o cálculo e optar a comprar mercado. Neste momento não está valendo a pena. Por quê? O que vocês têm que somar para entender isso? Hoje a ação à vista está negociando por R$ 9,42, foi o preço de fechamento. Se vocês fizerem a conta do direito de subscrição, ele vale R$ 6,50 mais o prêmio de mercado, que são esses R$3. Está dando R$ 9,50. Então, está dando praticamente 10 centavos de diferença. Então, não está valendo a pena, neste momento, comprar os direitos, tá? Como é uma subscrição muito pequena, eu nem perderia meu tempo fazendo esse tipo de exercício. Eu, particularmente, subscreveria porque é, de fato, um valor financeiro, pessoal, muito pequeno, né? E como vocês sabem, nós somos acumuladores de ações aqui. É uma oportunidade legal de vocês diminuírem, baixarem o preço médio de vocês, apesar de serem pouquíssimas ações. R$ 6,50 é um preço bastante interessante aí, que eu acho que vale a pena, como o Fê disse, aí um desconto de 30% em relação do que a própria empresa executou nas suas recompras, né, Fê? Ô Lu, é isso aí. Eu só queria reforçar aqui um ponto e responder uma pergunta rapidinho antes da gente encerrar, que é a pergunta do Gerson Bertolini. Desculpa, mas eu não consigo colocar na tela. Ele pergunta, e quem não fizer nada? É um bom ponto, Gerson, porque eu te falei de 3 opções, né? A primeira, você exerce o direito que você recebeu e subscreve. A segunda, você pode vender esse direito a mercado, vender esse direito e comprar a ação a mercado. Terceiro, é vender o direito e não comprar. Existiria uma quarta opção, que é deixar, não fazer nada, assim. Mas para você deixar isso acontecer, eu acho que você está deixando o dinheiro na mesa. Você recebeu um direito,
Se você não quer exercer ele, vende ele a mercado. Você vai receber alguma coisa, pelo menos, e não vai deixar, vamos dizer ali, é quase como uma opção, né? Você está deixando virar pó, né, Lu? Exatamente, Fê. Eu não sei, acho que perdi uma pergunta aqui que era muito boa, o Daniel Braga. Quero exercer o direito, como faço, Daniel? Basta você entrar na plataforma da sua corretora. Aqui, a gente opera aqui pelo BTG, aqui é muito fácil, pela própria plataforma, você já vai lá, ofertas públicas, dá o aceite, ou pede para o seu assessor enviar um post para você, você aceita, mas fala com a sua corretora que lá com certeza eles vão saber operacionalizar, porque isso depende muito de corretora para corretora. Se vocês estiverem com essa posição no escriturador, tem que falar diretamente com o Itaú, mas boa parte de vocês com certeza estão aqui, estão operando pela corretora. Entre em contato lá pela plataforma de vocês, que vai ter lá todas as orientações. É como se fosse uma oferta qualquer, né, Fê? Muito fácil de operacionalizar. Hoje em dia você não precisa nem ligar, né, Lu? Você já tem na plataforma uma opção lá de aderir. Então não tem dificuldade nenhuma. Agora, relembrando, a única coisa que você não pode fazer é esquecer o direito, que senão ele vai virar pó igual uma opção qualquer que você tenha comprado. Então, não quer subscrever? Vende a mercado e você pelo menos vai embolsar alguma coisa. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Lembrando que Itaúsa já ficou ex-direitos, então não adianta também comprar Itaúsa Mercado, não vai receber o direito. Tá bom, gente? Muito simples essa decisão. Eu, particularmente, se tivesse Itaúsa, subscreveria. Se trata de uma subscrição muito pequena, da ordem de 1,39%. Então, acho que não tem muita matemática complexa aqui. Acho que vale a pena subscrever.